LeBron Raymond James. Impossível fazer apenas um simples vídeo sobre este homem. O número de recordes, de marcos, de feitos e genialidades ao longo de sua carreira não me permitem fazer apenas um vídeo. E por esse motivo, iremos começar do começo. Como era a vida de LeBron James antes da NBA? O quão bom ele realmente foi em sua época de ensino médio? É isso que iremos conversar no vídeo de hoje. LeBron Raymond James Sr. nasceu no dia 30 de dezembro de 1984, em Akron, Ohio. Sua mãe, Gloria Mary James, teve LeBron aos 16 anos de idade, e seu pai, Anthony McLand, um cara que infelizmente tem uma extensa ficha criminal e que não esteve presente na vida de LeBron James. E a situação do pequeno LeBron com apenas 3 anos de idade é que uma das pessoas que mais ajudavam dentro de sua casa era sua avó materna, que veio a falecer em 1987. Quando LeBron ainda era um pequenino LeBron, boa parte de sua infância foi com mudanças constantes de endereço, pulando de apartamento em apartamento pelos bairros mais perigosos de Akron e dormindo de favor na casa de amigos de sua mãe. Sua família, sem a presença paterna, lutava para sobreviver. A sua mãe lutando para encontrar um trabalho estável ao longo de anos. A situação era tão complicada que sua mãe concordou em permitir que ele morasse com um técnico de futebol americano chamado Frank Walker, que após ver a situação complicada na casa de LeBron, lhe ofereceu moradia. Este homem foi um anjo em sua vida. Eles conheceram durante uma recreação de futebol americano no antigo colégio de LeBron, onde o técnico ficou encantado com aquela criança e desde muito cedo já se destacava fisicamente das demais. Frank também foi o responsável por apresentar o basquetebol para LeBron James aos 9 anos de idade. E nesse período, com a família de Frank Walker, LeBron encontrou um ambiente estável na qual ele pôde estudar e treinar e competir sem se preocupar com a sua moradia. James começou a jogar basquete e futebol americano de forma organizada na 5ª série, pela liga AAU, a União Atlética Amadora, pelo time de Northwest Ohio Shooting Stars. E nessa época, LeBron James já começou a se destacar no meio da molecada. Um tempo depois, quando LeBron chegou à 6ª série, sua mãe achou um emprego fixo e conseguiu um apartamento para que eles pudessem morar juntos. E foi aí que LeBron voltou a morar com sua mãe. Na 8ª série, LeBron James espantosamente já enterrava, e com muita facilidade. A equipe dele teve sucesso a nível nacional, liderados obviamente por LeBron James e seus 3 melhores amigos, Siam Cotton, Drew Joyce III e Willie McGee. Os 4 se denominaram de Fab Four, que seriam os 4 fabulosos, e prometeram jogar juntos no ensino médio. Quando chegou a data, eles foram para St. Mary High School, uma escola católica particular, que tem a maioria de seus estudantes compostos por adolescentes brancos. Um fato que causou uma certa repercussão, pois LeBron James já era estadualmente conhecido. Como calouro, LeBron James com 15 anos já tinha 1,88 m de altura, e logo de cara anotou médias de 21 pontos e 6 rebotes por jogo pelo time de St. Mary, o famoso Fighting Irish. Em sua primeira temporada como um Irish, sua equipe fez a proeza de 27 vitórias e 0 derrotas na 3ª divisão, tornando o único time masculino no ensino médio do estado de Ohio a terminar a temporada invicto, e ainda por cima campeão estadual. Em seu segundo ano, tudo que ele foi bom ainda pôde melhorar. LeBron subiu suas médias para 25,2 pontos por jogo, 7,2 rebotes, 5,8 assistências com 3,8 roubos de bola. Nessa época, o barulho que o colégio de LeBron estava fazendo era tamanho que os jogos de dentro de casa tinham lotação máxima e eles tiveram que se mudar para uma quadra de universidade, onde a capacidade era de 5.492 lugares e mesmo assim ainda lotava para assisti-lo. E no meio desse pessoal todo tinham olheiros de faculdade, olheiros da NBA, todos curiosos para ver esse menino extremamente atlético que saltava quase com a cabeça passando do aro jogar. Além de amigos, antigos membros do colégio e até fãs. Sim, LeBron James com 16 anos já tinha fãs. Nessa temporada, o time de LeBron quase repetiu os mesmos números. Dessa vez foram 26 vitórias e 1 derrota. Mais uma vez, campeões estaduais, LeBron James foi nomeado o Ohio Mr. Basketball e para o primeiro time ideal do USA Today, e ainda por cima foi o primeiro atleta no 2º ano de high school a conseguir tais honrarias. Nesse ano em questão, ocorreu seu famoso jogo contra Oak Hill, LeBron versus Carmelo, um dos jogos mais lendários de basquete do ensino médio norte-americano. Carmelo já estava em seu último ano e LeBron no penúltimo, em que LeBron James fez a proeza de fazer 36 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Já Carmelo terminou esse jogo com 34 pontos e 11 rebotes e a vitória para o time de Oak Hill. E o mais bizarro é que a partida entre esses dois parecia uma final de NBA, mais de 11 mil espectadores. Imagine que nessa época não tinha acontecido o boom da internet ainda. LeBron James estava com 16 anos, 2,1 metros de altura, e era o mais hypado jogador de basquete de ensino médio dos Estados Unidos. Inclusive, neste ano ele saiu na capa da revista Slam, onde o jornalista Ryan Jones rasgou elogios para o rapaz, colocando ele como o melhor jogador de colegial do país
e talvez um dos maiores da história. E além de ter saído também na capa da Sports Illustrated. Esses dois feitos no mesmo ano nunca havia sido feito por um jogador de colégio. E nesse ano seguinte, LeBron chegou com as médias de 29 pontos, 8,3 rebotes e 5,7 assistências, com 3,3 roubos de bola, ganhando em seu terceiro ano de colégio o título de melhor jogador nacional da Gatorade. Seu colégio ganhou 23 partidas e perdeu 4, agora na segunda divisão. Uma das derrotas, infelizmente, foi a perca do título estadual. Com a derrota, LeBron James se irritou e solicitou uma mudança nas regras de elegibilidade para o draft, pois ele queria se declarar apto para o draft ainda em 2002, porém não teve sucesso em seu pedido. O que levou o LeBron ao seu último ano de high school. Neste ano, eles viajaram por todo o país para jogar contra vários times classificados nacionalmente, incluindo no dia 12 de dezembro de 2002 contra Oak Hill Academy, um jogo onde foi transmitido mais uma vez nacionalmente pela ESPN2. Esse agora seria seu último confronto contra Oak Hill Academy, e ele fez questão de sair vitorioso, fez 31 pontos, 13 rebotes e 6 assistências. E a vitória. LeBron era tão famoso ainda no colégio que St. Mary deu um jeito de capitalizar uma grana com a imagem dele, vendendo pay-per-view dos seus jogos. Nesse último ano em questão, LeBron teve médias de 31,6 pontos, 9,6 rebotes, 4,6 assistências e 3,4 roubos de bola por jogo. Repetiu todos os seus ganhos de prêmio: Mr. Ohio Basketball, First Team All USA Today, prêmio Jogador de Basquete do Ano da Gatorade, participou de 3 eventos muito prestigiados na época, que é o EA Sports Roundball Classic, o Jordan Brand Capital Classic e o famoso McDonald's All-American Game. O último citado, inclusive, além de jogar bem na partida oficial, ele ainda participou do concurso de enterradas. E falando nesses eventos, o ABCD da Adidas foi o evento em que mudou de vez que o LeBron James foi considerado a primeira escolha do draft. E eu vou te explicar o porquê. Em 2002, o LeBron já tentou fazer parte do draft, mas sem sucesso. Com isso, durante esse último ano que ele participou de vários campings, um deles ele enfrentaria o top 1 jogador dos Estados Unidos na época, Lenny Cook. E esse cara era literalmente comparado com o Magic Johnson. A altura dele, a força, o como ele dominava o jogo e ainda tinha a capacidade de jogar como armador, faziam com que ele fosse cotado por todos os scouters como o número 1 dos Estados Unidos, até ele enfrentar de frente LeBron James. Também durante seu último ano não foram apenas rosas. James foi peça central de várias controvérsias, já que LeBron e sua mãe Glória com certeza não passavam mais necessidades, mas ainda não eram ricos. E em seu aniversário de 18 anos, ele contornou os estatutos amadores do estado ao aceitar um Hummer H2 como presente de sua mãe, que havia garantido um empréstimo para o veículo utilizando o futuro poder aquisitivo de LeBron como um futuro jogador da NBA. Mas não fazia muito sentido, pois eles ainda moravam no mesmo apartamento em um complexo comunitário de 2 quartos, mas já tinham um Hummer H2 prata na garagem. Isso gerou uma investigação pela Ohio High School Athletic Association, a OHSAA, pois as suas diretrizes afirmavam que nenhum jogador amador pode aceitar qualquer presente de valor superior a $100, como recompensa por desempenhos atléticos. Ele acabou vindo a ser inocentado, pois teoricamente teria recebido de um familiar. Ele foi inocentado dessa, mas tempos depois ele recebeu 2 camisetas que tinham um valor de $845, de uma marca de roupas urbanas, que gostaria que o atleta tirasse algumas fotos para poder utilizar como marketing, que agora, oficialmente, ele tinha perdido a sua elegibilidade para a National Collegiate Athletic Association, a NCAA, e oficialmente se declarando que entraria no draft de 2003 da NBA. Ele ficou suspenso por 2 jogos por conta do que aconteceu, mas em sua volta às quadras, antes de encerrar a temporada por completo, fez uma partida de 52 pontos, o seu recorde de carreira, e o Irish foi campeão do título estadual pela terceira vez em 4 anos da passagem de LeBron James por lá. Nesses últimos 4 anos, a estrela juvenil do basquetebol, LeBron James, se manteve também jogando futebol americano, não podemos deixar de citar. Ele foi recrutado por alguns programas da primeira divisão, incluindo Notre Dame, mas ele recusou. No final de seu segundo ano, ele foi nomeado para o primeiro time estadual, e como jogador júnior, que é o terceiro ano de colégio, ele ajudou a levar o Fighting Irish às semifinais estaduais. E ele não jogou durante o seu último ano por conta de uma lesão no pulso que sofreu durante um jogo de basquete da AAU. Alguns analistas esportivos e críticos de futebol americano especulavam que LeBron James poderia tranquilamente ter jogado na famosa NFL. Mas graças aos deuses do basquete, ele preferiu o caminho da NBA. Agora voltando para a história com o basquetebol, ele tinha agora 18 anos. Não havia sido draftado ainda, mas já era amigo de atletas profissionais e inclusive do rapper Jay-Z.
Ainda durante seu último ano de colégio, ele recebeu uma oferta de nada mais nada menos que a Reebok, que queria assinar com um rapaz por um pequeno contrato de 10 milhões de dólares. E a cláusula principal desse contrato é que ele não deveria escutar nenhuma oferta da Nike. Mas incrivelmente, LeBron James recusou. Se pararmos para pensar que há poucos anos antes, LeBron James e sua mãe mal tinham um lugar onde morar. Qualquer pessoa teria aceitado de primeira, sem pensar duas vezes. Porém não a mente bilionária de LeBron James. Ele recusou a oferta pois sabia que alguma marca viria com uma oferta melhor ainda e ele tinha muita fé em si mesmo. Talvez a marca que ele realmente queria. E o mais complicado de tudo é que já pensou se ele tivesse se lesionado, se alguma coisa de mal tivesse acontecido ou acontecesse qualquer adversidade na vida dele, cara, ele não receberia mais nenhuma oferta e ficaria pra sempre pensando como teria sido a vida dele se ele aceitasse aqueles 10 milhões de dólares. Mas LeBron James acreditou em si mesmo acima de tudo. E essa foi a primeira de muitas decisões financeiras boas que ele tomou ao longo de sua vida. Poucas semanas depois, em maio de 2003, ele assinaria um contrato de 7 anos por 87 milhões de dólares. Com ela, a Nike. Foi o maior contrato da história para um jogador que nunca havia entrado numa quadra de NBA. Na mesma época, ele recusou um contrato que a Reebok havia feito uma reoferta de 100 milhões de dólares. Pois ele acreditava que com a Nike seria uma parceria de mais longa data. E assim como seu maior ídolo tinha feito 2 décadas antes, ele viu um grande futuro com a virgulada. Vindo diretamente do colégio, uma carreira que mais parecia um filme juvenil de basquete, no dia 26 de junho de 2003, uma primeira escolha do draft da NBA, o Cleveland Cavaliers selecionou LeBron James.